O podcast Anote News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas, ANOTE, aborda hoje o impacto da pandemia na logística do transporte de cargas no Brasil. Já estamos com o presidente da ANOTE, Luiz Valdez. Tudo bem, Valdez? Tudo bem, Ribamar. Espero esclarecer aos nossos ouvintes e à sociedade em geral sobre esse impacto que a pandemia traz na logística e transporte do país. Espero esclarecer com detalhes este tema. Perfeitamente, Valdez. Valdez, a pandemia do coronavírus avançou no país e já se fala em lockdown total. Caso isso ocorra, presidente, qual o impacto da logística no transporte de cargas no Brasil com a decretação do lockdown em todo o país? Ribamar, nós entendemos, primeiro, que o impacto será mínimo possível. Apesar de uma redução na atividade econômica, mas nós precisamos entender que a vida está acima de qualquer outro item da sociedade. No caso específico do transporte, o que a gente precisa é aprender um pouco com o passado. Há um ano atrás, quando a epidemia foi declarada aqui no nosso país, os estados chegaram a fechar suas fronteiras sob a alegação de que isso poderia contaminar a sua própria população. Isso realmente criou uma série de problemas de abastecimento naquela ocasião. Depois se aprendeu que isso não poderia ser feito. Então, hoje, nós entendemos de que não há possibilidade de haver uma grande mudança na matriz de transporte, já que nós precisamos que os gêneros de primeira necessidade, os alimentos, os combustíveis, os remédios, equipamentos hospitalares, insumos para a clínica, hospitais como oxigênio e o próprio abastecimento dos supermercados tem que ficar intacto. Isto não pode alterar, de forma que serão poucos dias, em relação até o passado, que foi um tempo maior, e que isso não trará nenhum problema de abastecimento e nenhum problema na matriz de transporte do país. Para o país voltar à mobilidade com segurança somente com a vacinação em massa, e não tem vacina para todos os brasileiros. Os caminhoneiros, Valdez, estão naquela lista de prioridade de vacinação ou não? Olha, nós apoiamos essa ideia, Ribamar. Porém, é preciso verificar dois aspectos. O primeiro aspecto é a grande mobilidade que os caminhoneiros têm no país. Então, o caminhoneiro sai de um estado, passa por 10, 12 municípios, para em muitos deles, seja para abastecimento, seja para conserto do veículo, ou seja, para se alimentar. Então, ele cria essa transferência de ambiente sanitário de uma região para outra. Portanto, nós entendemos que eles têm realmente uma certa prioridade na vacinação. Porém, a regra de vacinação tem que obedecer a critérios médicos, a critérios sanitários, e isto só as autoridades sanitárias de cada região podem estabelecer. Portanto, eu acho que, apesar de ter essa prioridade, os caminhoneiros precisam entender que a escala de prioridade é definida pelas autoridades sanitárias. Então, nós precisamos aguardar, até porque não temos vacinas suficientes para vacinar, para imunizar todos os grupos prioritários. Quero lembrar que, no ano passado, nós, inclusive encaminhamos uma carta ao Ministério da Saúde pedindo esta prioridade aos caminhoneiros, aos portuários e a outras categorias. Mas nós temos que aguardar a decisão das autoridades sanitárias.
Valdez, e lembrando que quando as vacinas estiverem em quantitativo bem maior no Brasil, o ideal seria a colocação de postos de vacinação nas rodovias, não é isso também? Eu acho essa uma ideia que nós apoiamos também. Isso daria velocidade de imunização, isso daria um quantitativo maior de aplicação das vacinas, o que faria com que nós tivéssemos um tempo menor para vacinar toda a população brasileira. Eu acho que essa é uma boa ideia e que nós precisamos viabilizá-la. Com a possibilidade de lockdown, e você já falou sobre esse assunto, né, Valdez? Pode-se falar também em desabastecimento no Brasil ou isso é uma questão remota? Nós não acreditamos em desabastecimento. Esta possibilidade é remotíssima, por duas razões básicas. A primeira é de que o tempo de lockdown é pequeno, 15 dias, no máximo 20 dias, de forma que a influência na logística do transporte é relativamente marginal. A segunda razão é de que nós estamos em franco processo de recuperação da economia. Nós vimos agora a geração de empregos de mais de 260 mil, um recorde de números para o mês de janeiro, e temos um agronegócio com a safra em plena colheita e transporte, com mais de 270 milhões de toneladas, de forma que nós temos um cenário francamente favorável ao transporte e com pequenos lapsos de tempo de lockdown. Então, essa combinação não terá grande influência e não há nenhum risco de desabastecimento. Quero lembrar, finalmente, que nós fazemos 800 milhões de viagens por ano no país. Portanto, mesmo que haja uma pequena queda desse número, não será significativa e poderá ser compensada nos próximos dias. De forma que a população pode ficar absolutamente tranquila que não vai faltar absolutamente nada. Valdez, aquele abraço e até o nosso próximo podcast, a NutriNews. Obrigado, Ribamar, obrigado aos ouvintes e, como eu sempre encerro essa nossa conversa, me colocando à disposição para receber temas, assuntos, sugestões, para que a gente possa otimizar a nosso nível de comunicação com todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos a todos pela audiência. Você pode participar com sugestões e perguntas enviando um e-mail para anute@anute.org.br. O podcast Anute News voltará na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.